Morte, né? Esse filme foi inspirado, né, nos últimos dias, né, do Tancredo Neves. E o teu laboratório para fazer esse personagem? Olha, primeiro a gente tem não sei se você... O doutor, né? Teve a oportunidade de ver. Assistir. A gente tem muitas referências acerca daquele caso, né? Tem livros, tem pesquisas. E é uma coisa dramática, porque o Tancredo, ele poderia estar vivo, quer dizer, ele foi... Eu não digo que ele foi... deixaram ele morrer, mas a forma que foi conduzido aquele problema, primeiro a espera que ele teve, né, para fazer efetivamente a cirurgia. A gente pode até dizer que ele preferiu esperar para ser eleito, para se operar depois, podemos dizer isso. Porque aquele mecanismo, naquele momento da política brasileira, de eleger um presidente de novo, novamente, né? Mas os erros médicos e a briga de egos entre os médicos que o atenderam, eu acho que deixaram o cara, digo, não deixaram morrer, mas não fizeram ou disputaram tanto pelo privilégio de operar um presidente que acabaram deixando ele fazer a passagem dele. Eu acho que fala da história do Brasil também. A gente se preparou bastante, a gente pesquisou muito, a gente teve, sim, muitas leituras. O Otton Bastos é um monstro, né? É um ator assim, já trabalhei com ele algumas vezes e ele é uma escola. A forma como ele aborda o texto, a forma, tudo que ele passa para você, a intensidade, a fortaleza. Tá fazendo um espetáculo agora que vocês têm que ver. Tá em São Paulo, né? Em São Paulo. Por 91 anos, cara, eu fui ver, você sai do teatro chorando, porque é a vida dele também. Então o preparo foi muito um preparo histórico. E a gente tinha fotografia dos personagens, era interessante. Alguns poucos estão vivos, né? Os médicos. Eu fazia o diretor do Hospital de Base de Brasília, que recebia ele na primeira crise e tal. E a gente se vestia, se entendia, via as filmagens das pessoas se movimentando e tentava ter uma similaridade com aquilo. Então foi muito rico, muito rico. Quanto tempo tu leva para desconstruir um personagem depois que finaliza completamente o teu trabalho? Olha, primeiro eu acho que a maioria dos personagens eles se constroem também com as coisas que a gente é. Eu digo na peça uma coisa, não sei se vocês perceberem, eu faço um determinado momento, falo para Vera, você acha que durante 5 anos nós não nos misturamos com eles? Até os roteiristas misturaram, começaram a incorporar nossas peculiaridades, nossos gestos. Então nós também somos chamados para o trabalho porque os diretores, os produtores, nos veem o ator com uma similaridade, aparece fisicamente, eu tenho um tom de voz parecido, então a gente já traz para o personagem coisas nossas. Quando você se enfronha dentro de uma pessoa, você também começa a ver o que essa pessoa tem de bom, o que tem de ruim. E a gente tem muitos casos de atores que durante as filmagens e até depois se transformaram em monstros, né? Doidos, fizeram barbaridades, ou ficaram desagradáveis, ou se isolaram. Então, eu acho que eu não tenho este problema de sair do personagem. Mas eu sinto que, após um trabalho árduo, longo, muitas coisas permanecem, né? Do caráter, os questionamentos de vida, o que esse personagem te abriu a cabeça. Vou te dar um exemplo aqui que eu acho emocionante, mas é um exemplo simples. Eu fiz um trabalho numa novela chamada Terra Prometida, que eu fazia o Tibar, que era um general do exército, e falava de Jericó, falava da Bíblia, algumas coisas. E quando terminou a novela, a minha filha, a Valentina, minha primeira filha, ela estava prestes a fazer a primeira comunhão. Então eu fui lá na cerimônia e de repente a minha filha na igreja começou a perguntar para mim coisas e eu tinha as respostas. E a melhor coisa do mundo é você ter respostas para os seus filhos, né? Mas eu só tinha as respostas porque eu estudei aquele papel. O personagem te entregou, né? Naquele momento, aquela história, profundamente. Então eu dou sempre esse exemplo porque é tão bonito você carregar
você se enriquecer com o trabalho que você realizou. Então, comigo acontece muito isso. Eu saio mais preenchido, eu chego levando o Leonardo e saio trazendo o personagem, entendeu? Isso é bom, muito bacana. Foi interessantíssimo. Queria falar também sobre o candidato honesto. Tá aí. Cara, e como é que é trabalhar com o Hassum, assim? Como é que é conviver com ele? Tenho bastante curiosidade de também tê-lo, assim, como tu está aqui na frente. Pela tua risada, eu não sei nem responder, né? O Hassum é uma obra rara, cara. É um gênio da espécie, porque esse segmento, esse tipo de trabalho que ele faz, ninguém faz igual. Você pode dizer que sempre dizem, né, que um grande humorista pode fazer qualquer papel, que um grande ator às vezes não é um bom humorista, e acontece de verdade. Eu acho que ele é brilhante, eu acho que ele é incrível, ele constrói as coisas de uma forma completamente diferente. Às vezes eu olho para o Hassum e eu olhava assim, de onde ele traz isso? Como é que é possível um ser humano ser tão ágil, ter um raciocínio tão rápido, te dar tantas possibilidades de trabalho? E geralmente acontece o seguinte, o texto ele constrói junto, né? Tem o Paulo Cursino, que é um grande autor, é um dos maiores agora, talvez o que tenha mais público nos filmes brasileiros, são roteiros do Paulo Cursino. Ele já tem um entendimento, um já sabe o que o outro gosta, mas quando chega o texto, você vai filmar, tem sempre a sequência do diretor e a sequência do Hassum. São diferentes. Entendi. O diretor quer que ele faça aquilo que está no texto, né? Dando algumas variáveis. Mas aí, então tá,